Análise de textos antropológicos. A análise de textos antropológicos envolve a interpretação e compreensão dos escritos produzidos por antropólogos, que frequentemente tratam de temas como cultura, sociedade, religião, parentesco e mais. A análise pode ser feita em diferentes níveis. Contexto histórico e cultural. Entender o contexto em que o texto foi escrito é crucial. Isso inclui a época, o lugar e as condições sociais e políticas que influenciaram o autor. Teoria e método. Identificar as teorias e métodos usados pelo antropólogo, como funcionalismo, estruturalismo, antropologia interpretativa, entre outros. Conteúdo e temática. Analisar os principais temas abordados, os argumentos centrais e as conclusões do autor. Crítica e reflexão. Avaliar criticamente os argumentos, considerando outras perspectivas e o desenvolvimento subsequente do campo. Discussão de textos antropológicos. A discussão envolve debater os temas e argumentos apresentados, muitas vezes comparando com outras obras ou escolas de pensamento. Debates teóricos. Confrontar diferentes teorias e abordagens. Por exemplo, comparar o funcionalismo de Bronisław Malinowski com o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. Implicações e aplicações. Discutir como as ideias apresentadas no texto se aplicam a contextos contemporâneos ou diferentes sociedades. Interdisciplinaridade. Explorar como os insights antropológicos podem contribuir para outras áreas do conhecimento. 2. Relação entre antropologia e outras ciências sociais, como sociologia. Semelhanças e diferenças. Objetos de estudo. Ambas as disciplinas estudam sociedades humanas, mas a antropologia tradicionalmente foca em culturas não ocidentais e comunidades menores, enquanto a sociologia geralmente se concentra em sociedades modernas e complexas. Métodos de pesquisa. A antropologia frequentemente utiliza métodos qualitativos como etnografia e observação participante, enquanto a sociologia pode incluir métodos quantitativos como estatísticas e pesquisas de opinião. Teorias e abordagens. As teorias antropológicas e sociológicas podem se sobrepor, mas também têm distinções. Por exemplo, a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann é mais comum na sociologia, enquanto o estruturalismo de Lévi-Strauss é um marco na antropologia. Interseções e colaborações. Estudos de cultura. Ambos os campos contribuem para o entendimento de cultura, normas sociais e instituições. Questões de identidade. Temas como identidade étnica, de gênero e de classe são abordados por ambas as disciplinas. Mudança social. Antropólogos e sociólogos colaboram em estudos sobre mudanças sociais, globalização e desenvolvimento. 3. Reflexões sobre futuros distópicos e utópicos. Futuros distópicos. Literatura e cinema. Obras como 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley são clássicos que exploram futuros opressivos e controlados. Tecnologia e controle social. A preocupação com a vigilância massiva, perda de privacidade e controle social através da tecnologia é um tema recorrente. Crise ambiental. Os cenários distópicos frequentemente abordam o colapso ambiental e suas consequências sociais e políticas. Futuros utópicos. Utopias clássicas. Utopia de Thomas More e A República de Platão são exemplos de tentativas de imaginar sociedades perfeitas. Tecnologia e progresso. Algumas visões utópicas focam em como avanços tecnológicos podem resolver problemas sociais e criar uma sociedade mais justa e igualitária. Sustentabilidade e equidade. Refletir sobre futuros utópicos inclui considerar sistemas sustentáveis de produção e distribuição de recursos, justiça social e igualdade. 4. Influência do discurso político-social no século XX na educação e na sociedade. Educação. Políticas educacionais. O século XX viu a implementação de diversas políticas educacionais que refletem discursos políticos, como a educação pública universal, o movimento pelos direitos civis e a inclusão. Teorias educacionais. Figuras como Paulo Freire desenvolveram teorias que enfatizam a educação como um ato político e de emancipação. Reformas curriculares. Movimentos políticos e sociais influenciaram a inclusão de estudos étnicos, de gênero e de outras minorias nos currículos escolares. Sociedade. Movimentos sociais. O discurso político-social influenciou profundamente os movimentos por direitos civis, feministas, LGBTQ+, e outros movimentos de justiça social. Legislação e políticas públicas, políticas de bem-estar social, direitos trabalhistas e igualdade racial refletem a influência de discursos políticos ao longo do século. Mídia e opinião pública. A mídia desempenhou um papel crucial na moldagem e disseminação de discursos políticos, influenciando a opinião pública e as ações governamentais. Esses tópicos abordam uma vasta gama de questões interdisciplinares e complexas que são centrais para o entendimento do desenvolvimento humano e social.